10 anos atrás eu tive câncer e isso me transformou para sempre. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, então para quem tá acostumado com os vlogs de rotina, hoje não vai ser um vídeo desses, vai ser um vídeo mais conversando aqui com vocês. Eu quero trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal também, em que a gente conversa sobre algum assunto, alguma reflexão. Bom, eu já tinha intenção, já tinha anotado ali na minha listinha de temas, possíveis para vídeos, falar sobre quando eu fiquei doente, 10 anos atrás, e sobre, enfim, um pouco de como isso me impactou e coisas que eu gostaria de falar. E aí, nesses últimos dias eu tô acompanhando o caso do Lito, eu imagino que vocês também. Eh Enfim, é uma situação muito triste, assim, muito difícil, né. E eu vi um vídeo ontem dele com a esposa dele, do dia em que ele recebeu o diagnóstico dele, e me cortou o coração, assim, acho que não tem como não ficar tocado com essa situação, não se emocionar, enfim. E aí me inspirou ainda mais a gravar esse vídeo, então por isso eu decidi realmente sentar e gravar, sem muito planejamento, só anotei alguns tópicos aqui para eu não esquecer, mas esse vídeo não tem roteiro. E para deixar claro, né, a doença que eu tive não tem nada a ver com a doença que o Lito teve, mas é só para dar contexto para vocês de que acho que esse foi o empurrãozinho que faltava para eu gravar esse vídeo e falar sobre esse pedaço da minha história. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, hoje eu tenho 29 anos e quando eu tinha 19, em 2016, eu descobri que eu tinha um câncer. No final do ano, foi no final de novembro, se não me engano, eu descobri que eu estava com um linfoma no mediastino. É um tipo de câncer que dá nos linfonodos. Mediastino é essa região aqui, próxima... Ih, bati no microfone. Próxima do coração, enfim. Enfim, foi um choque, claro, né, porque esse é o tipo de coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente racionalmente sabe que pode acontecer com qualquer um, mas a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né. E eu era muito nova, enfim. Mas esse tipo de câncer que eu tive é um tipo de câncer que dá geralmente, principalmente em mulheres mais novas. Eh, não tem um fator, assim, hereditário, é uma coisa meio aleatória, assim. Eu perguntei muito, né, pra minha médica, pesquisei muito sobre o que poderia ter causado essa doença em mim e, enfim, não tem nada muito conclusivo sobre alguma coisa específica que causa a doença que eu tive. Mas, assim, foi chocante, claro, porque como eu falei, a gente não espera isso, né. E no finzinho de 2016, ali entre final de novembro, começo de dezembro, eu realmente quase morri, porque o tumor que eu tinha era de aproximadamente 15 por 15 centímetros e ele estava pressionando o meu coração. E aí, eu não vou entrar super em detalhes aqui, não quero ficar falando também tudo sobre minha doença, porque acho que esse não é o ponto, mas o tumor estava pressionando o meu coração e aí meu coração quase parou de bater. Eu tive um tamponamento cardíaco, tive que fazer uma cirurgia de emergência porque tinha, acho que 500 ml de líquido em volta do meu coração, que estavam impedindo o meu coração de bater. Então, esse foi o dia mais crítico, assim, do meu processo. Nesse dia, o cardiologista, tanto o que estava me acompanhando quanto o que fez a cirurgia falaram pra mim, várias vezes enfatizaram que realmente foi por muito pouco, que eu não fui dessa pra uma melhor. Então, enfim, teve esse momento específico, essa experiência de quase morte, né, digamos assim. Então a gente lidou com essa questão do coração primeiro, que era de fato uma emergência, e depois eu comecei meu tratamento de quimioterapia. Fiz aproximadamente uns 6 meses ali de tratamento, e apesar da gravidade, do câncer que eu tive, ele ele é um câncer muito agressivo, que cresce muito rápido, então isso é um problema, né, mas ele costuma responder muito bem ao tratamento, ao protocolo de quimioterapia designado para esse tipo de doença. Então, no meio do meu tratamento, acho que no segundo ou terceiro ciclo de quimioterapia, eu já não tinha mais o tumor, fiz o tratamento completo porque é um protocolo ali, né, é necessário.
mas, enfim, é um tipo de câncer que responde muito bem ao tratamento, e esse foi o meu caso, assim. Eu fiz 6 meses de tratamento, fiquei 100% curada, nunca mais tive nada, fiz meu acompanhamento direitinho e, enfim, hoje posso dizer que tô curada e que se eventualmente eu vier a ter algum câncer de novo, não vai ter nada a ver com esse primeiro. Realmente o que eu tive já foi, já passou, já foi tratado. E eu queria falar um pouco sobre como ter vivido isso me impactou. Eu definitivamente não sou mais a mesma pessoa que eu era antes de ter passado por isso. Eu acho que esse é o tipo de situação que dá um choque na gente, assim, de tipo, esfrega na nossa cara que realmente a vida é um sopro. A gente espera viver ali até os nossos 90, 100 anos, sei lá, mas nada garante, né? Então, nada garante que a gente vai chegar na nossa velhice. Se tudo der certo, a gente vai, mas uma infinidade de coisas pode acontecer nesse meio do caminho. Nem todo mundo tem essa sorte de viver até ficar velhinho. Então, eu não quero que esse seja um vídeo pesado, mas mais de compartilhar com vocês as reflexões que eu tenho acima disso, assim. Acima disso, não, acerca disso. Acho que é assim que fala. Então, foi tenso, obviamente. Eu tive muita sorte de ter muito apoio, assim, tanto do hospital onde eu fiz meu tratamento. Então, para quem é de São Paulo, eu fiz meu tratamento no Hospital Edmundo Vasconcelos e foi incrível, assim, todos os profissionais foram muito atenciosos e realmente uma equipe incrível que fez de tudo para que eu me sentisse bem durante esse processo e que realmente se empenharam ali para que eu me curasse daquilo. Eu me senti muito acolhida no hospital. Teve uma situação ou outra ali que não foi muito legal, mas eu diria que foi tipo 1% de todo uns meses ali internada em que, como posso dizer, fizeram o possível para que esse período fosse o menos pior que dava para ser. Também tive muito apoio da minha mãe, principalmente da minha família toda, dos meus amigos, mas principalmente da minha mãe, que não saiu do meu lado em momento nenhum. Então, eu me senti muito amparada nesse momento. E eu pensava que eu tinha uma doença, existia um tratamento para aquela doença e eu ia fazer esse tratamento. Obviamente que para quem já passou por um tratamento de quimioterapia ou já acompanhou alguém que passou, sabe que é super agressivo, né? Tipo, para você se curar daquela doença, o tratamento acaba com você e te traz 1 milhão de outras coisas. É super complexo, mas eu mentalizava que aquilo era o necessário para minha cura e eu queria muito me curar e continuar a minha vida. Várias coisas passaram pela minha cabeça e ainda passam. Eu sinto que isso vai mexer comigo para sempre, assim. Então, eu me lembro de perto ali de quando recebi o diagnóstico, né, nos primeiros dias ali, de ficar muito assustada, mas muito reflexiva também sobre como, em muitos momentos da minha vida, eu já quis não viver. Enfim, quem já passou por algum episódio depressivo ou tem depressão, enfim, acho que vai conseguir me entender. Mas eu tive meus momentos ali na minha adolescência em que eu desejava não estar viva. E eu cheguei a pensar se isso era um tipo de castigo do mundo, do universo, por eu, sabe, tipo, eu me sentia culpada porque em algum momento da minha vida eu já desejei não viver mais, e aí ali eu tava, né, com esse medo de morrer, e eu pensava, nossa, será que isso é culpa minha de alguma forma? Enfim, eu não penso assim. Hoje eu sei que foi uma situação do meu corpo ali, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa e aconteceu comigo, mas enfim, depois que eu terminei o tratamento, eu sinto que os 6 meses ali de tratamento é meio que um limbo, um mundo à parte, assim, porque a sua vida fica estagnada, né? Minha prioridade era me curar e todo o resto ficou de lado, tipo, então as minhas relações, meu trabalho, sei lá, meio que a sua vida para pra você conseguir se curar, né? Pelo menos foi assim comigo.
E depois que eu terminei o tratamento e fui retomando a minha vida aos poucos, não foi fácil, eu me sentia muito esquisita, enfim, era complexo, mas uma coisa que ficou muito latente em mim era que a vida era um presente, que tipo, eu sinto que eu tenho a sorte de estar aqui, nesse planeta, nesse, sabe, nesse momento, e ficou muito, não sei, ficou muito claro isso pra mim, de que a vida é um presente, estar aqui é um presente todos os dias, sabe, acordar, começar um novo dia, e eu não quero que seja uma coisa tipo, é um papo de coach, sei lá. A gente sabe que a vida não é perfeita, tem várias dificuldades, cada pessoa dentro dos seus recortes aí, tem dias difíceis, enfim, eu não tô ignorando isso, mas quando você passa por um momento, uma coisa assim que você pensa: "Caralho, eu podia não estar mais aqui", estar aqui se torna valioso, sabe, você passa a dar muito mais valor. Então, eu acho que por isso eu queria trazer um pouco esse pedaço da minha história, compartilhar com vocês, porque eu acho que ninguém precisa passar por uma experiência dessa pra conseguir dar valor à própria vida, sabe. E aí, um pouco depois que eu terminei meu tratamento, eu tive uma fase muito topa tudo, assim, eu tinha uma sede de viver, porque é isso, né, eu pensava tipo: eu podia não estar mais aqui, eu quase deixei de estar aqui, então eu quero viver tudo que há pra viver". E eu sinto que foi bom, foi válido, sabe, eu viajei muito, estava realmente numa fase topa tudo, com os meus amigos, e foi muito gostoso. E eu sinto que uma coisa que ficou em mim também foi sobre querer me cuidar. Não de um lugar, às vezes de um lugar de medo, porque eu acho que quem já teve uma doença assim, eu sinto que é como se a gente tivesse um fantasminha na nossa cabeça, que é o medinho de ficar doente de novo. Eu acho que esse fantasminha vai estar sempre comigo, sabe? Esse medinho de que a doença volte, enfim, de passar por isso de novo. Então tem um pouco disso, mas de pensar, tipo, do quanto a minha vida é preciosa e eu quero me cuidar pra aproveitar a minha vida ao máximo e viver ela da melhor forma possível. Enfim, é isso. Eu não sei se eu tenho muito uma conclusão. Eu queria mais, acho que, compartilhar com vocês sobre como isso me impactou e sobre como, às vezes, a gente precisa se lembrar de, tipo, cara, a vida é uma só, e eu acho que, às vezes, a gente se acostuma com as coisas, né, então eu tento voltar para esse lugar de olhar para minha volta, olhar para as coisas que eu vivo hoje, para os sonhos que eu já realizei e ser muito grata, sabe. Eu acho que esse sentimento de gratidão, de cultivar gratidão e de realmente valorizar muito as pessoas que eu tenho à minha volta, a vida que eu levo, enfim, todas as coisas boas que eu tenho a oportunidade de viver, eu acho que isso é uma coisa que veio a partir dessa experiência, assim, de realmente, eh, olhar em volta e olhar pra dentro também e cultivar essa gratidão, sabe. Então, enfim, como eu falei, eu acho que ninguém precisa passar por isso pra entender isso. Essa é a minha história, então eu tô compartilhando com vocês como isso me transformou e espero que vocês consigam absorver algo de bom desse vídeo. Não sei, senti de falar sobre esse tema. Com pessoas próximas a mim eu já conversei bastante sobre isso, claro, né, porque é uma coisa que afeta muito a gente, né, quando você passa por uma situação assim. Tipo, por mais que faça 10 anos já, tô fazendo 10 anos esse ano, ainda é uma coisa, tipo, ainda é um pedaço muito importante da minha história, sabe. Então, eu lembro das coisas muito claramente, muito nitidamente, das coisas que eu senti, das coisas que eu vivi, e eu acolho isso como um pedaço da minha história e, enfim, é isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar algo de bom desse vídeo e comentem o que vocês pensam a respeito, se vocês já passaram por algo parecido,
como vocês se sentem em relação a essa questão da vida e de ser grato. Enfim, vamos conversar nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.